O governador João Dória, de São Paulo, do PSDB, confirmou pelas redes sociais que testou positivo pela segunda vez para a Covid-19. Ele escreveu que, por orientação médica, cancelou toda a agenda e que vai trabalhar de casa, cumprindo os compromissos como governador, mas de forma virtual. Dória afirmou que está bem, está disposto, e o governador atribuiu a condição de saúde, essa boa condição no momento, apesar do diagnóstico, a ter tomado as 2 doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19. Vamos ver. Quero dizer que estou me sentindo bem, aliás, muito bem e disposto. E eu tenho convicção do que está me protegendo contra o agravamento da doença é a vacina do Butantan, que já tomei 2 doses. Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina. O meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados. Sigam respeitando os protocolos, como o uso de máscaras, álcool em gel, lavar as mãos e, se possível, distanciamento social, pois todos estão suscetíveis a serem infectados. Mesmo que vacinados, não importa a vacina, todas as vacinas são boas. As vacinas evitam o agravamento da doença e não a infecção. Vacinas salvam vidas. E para aqueles que ainda não tomaram a vacina, o meu caso também serve de exemplo para demonstrar a importância da vacinação para evitar que a doença se agrave, levando a pessoa à internação ou até mesmo à morte. Está aí a palavra do governador de São Paulo. E segundo a jornalista Mônica Bergamo, os médicos do governador investigam agora se ele foi contaminado com alguma nova cepa que circula em São Paulo. Esse é um dos assuntos da nossa coluna de saúde. Doutor Gonzalo, um ótimo dia para o senhor. Bom, doutor Gonzalo, é importante a gente trazer aqui uma posição que eu quero que o senhor nos esclareça aqui, porque, claro, nesses momentos surgem muitas dúvidas. É a segunda infecção do governador, quer dizer, a segunda vez que ele pega Covid e depois de ter tomado as 2 doses da vacina contra o coronavírus. Aí, nesse momento, as fake news se espalham, aquele momento em que todo mundo começa a questionar, mas não foi vacinado porque pegou Covid, e por isso eu quero a tua posição. Doutor, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, nossos espectadores aí da UOL. Nada melhor do que a própria vida para nos colocar no eixo, né? O que aconteceu com o governador é um evento que o tempo todo se está dizendo que poderia acontecer. Eu mesmo já disse várias vezes. Enquanto existir vírus circulante, nós vamos ter casos. Pode ser reincidência, porque a partir das novas cepas nós aprendemos que existe reincidência. A cepa original que começou essa pandemia, ela tinha muita dificuldade de reincidência. A pessoa tinha a doença, curava a doença e não tinha mais reincidência. Muito raramente acontecia. Era tão raro que no Hospital das Clínicas abriram até um ambulatório especial para acompanhar casos de reincidência, né? Ciência é assim. Pois bem, de repente, quando houve o advento da cepa gama em Manaus, se tornou muito frequente a reincidência. E 30% das pessoas que tiveram a doença em Manaus, na primeira onda, tiveram na segunda onda. Então, a reincidência... Por quê? Porque as novas cepas estão driblando os anticorpos que nós produzimos contra o primeiro ciclo da doença. Então, é um aprendizado. E aí a questão da vacina. Já foi dito aqui, nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Porém, elas conseguem reduzir a gravidade dos casos. Então, o experimento de Serrana nos mostrou que há uma queda da mortalidade e uma diminuição da gravidade em 85% dos casos. Então, o que o governador está tendo, ele já teve Covid e já tomou vacina e está tendo Covid de novo. Ou seja, ele está tendo uma reincidência e mesmo sendo vacinado. Enquanto estivermos com o vírus circulando, isso irá ocorrer com qualquer um. Então, qual é a saída? A saída é a vacinação mais ampla possível. E enquanto não houver a vacinação mais ampla possível,
nós temos que manter as medidas não farmacológicas. Quais são as medidas não farmacológicas? Isolamento social, os estabelecimentos comerciais não devem ficar funcionando o tempo todo, tem que haver um limite de pessoas dentro do estabelecimento, particularmente nos estabelecimentos que têm uma maior complicação para a troca de ar, né? Nós temos que usar máscara. Enquanto houver circulação do vírus, as medidas não farmacológicas têm que estar presentes. Daí a importância de não deixar de se vacinar. Infelizmente, não tem vacina para todo mundo ainda. Então, quando você for chamado, vá tomar a sua vacina. E não esqueça que das vacinas que nós estamos oferecendo, somente a Janssen é de dose única. Todas as demais são 2 doses. Então, tome a dose de reforço, senão não funciona. Isso, doutor. E é importante aqui a gente falar também que o governador está bem, com sintomas bem leves. Vamos retomar aqui o caso da apresentadora Ana Maria Braga, da TV Globo, também tomou as 2 doses, teve a doença, o diagnóstico de Covid, mas também se recupera bem, já tem até um retorno já pelo menos pré-agendado para a semana que vem ao trabalho, ou seja, as pessoas que estão contraindo a doença de maneira geral e foram vacinadas com 2 doses, a tendência é que elas tenham sintomas bem leves, né? O problema é que elas podem transmitir para outras pessoas e por isso os cuidados têm que ser tomados, né, doutor? Exatamente. E no caso da Ana Maria Braga, ela, inclusive, é uma pessoa que tem mais idade, né? Então, a comprovação de que teve um caso bastante leve é muito importante, inclusive, para a gente demonstrar a eficácia da vacina. Então, temos que tomar os devidos cuidados, temos que nos vacinar e temos que continuar tendo as medidas não farmacológicas, né? Então, volta e meia, o pessoal vem e pergunta, e quando é que para isso? Quando é que nós vamos? O Natal desse ano, como é que vai ser? O Natal desse ano vai ser um pouquinho melhor que o Natal do ano passado, em que a gente falava que não devia ter nenhum tipo de comemoração. Este ano poderá existir comemoração entre vacinados. Então, quem não tiver sido vacinado, por exemplo, crianças, não terão sido vacinadas. Então, é isso que a pandemia nos está trazendo. Então, é importante manter a guarda alta. Esses casos, que têm muita exposição, como o do governador e da Ana Maria Braga, são muito importantes para que a gente aprenda sobre o vírus e a pandemia.